O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após a constatação de que Bolsonaro violou medidas cautelares, entre elas o uso de redes sociais e a obrigação de cumprir limitações impostas pela Justiça. O ex-presidente, que já utiliza a tornozeleira eletrônica, agora terá que permanecer em regime domiciliar. Na decisão, Moraes afirmou que houve reiteração no descumprimento das regras judiciais. O ministro apontou que Bolsonaro utilizou estratégias para driblar as determinações do STF, como a participação em eventos públicos, nos quais exibia o dispositivo eletrônico e fazia discursos direcionados aos apoiadores. Um dos episódios mencionados foi um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde, segundo Moraes, o ex-presidente teria conscientemente produzido material com o objetivo de incitar seguidores contra o STF. A prisão domiciliar foi decretada como forma de conter o que o ministro classificou como condutas ilícitas e recorrentes. Vamos direto a Brasília conversar com o repórter Édio Ferreira Júnior, que chega agora com outras informações para a gente, as primeiras informações já da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Édio, muito boa noite para você. Quais são as informações de momento por aí em Brasília? Boa noite, André, boa noite, Síria, boa noite a quem nos acompanha aqui no OTN, pelo YouTube. A Polícia Federal cumpriu já os mandados de busca e apreensão do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele agora já estaria em casa, por determinação de justiça ele tem que ficar em casa a partir das 19 horas, e agora, por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente passa a ficar em casa o tempo contínuo. Ele continua com a tornozeleira eletrônica, ele está proibido de usar celular dele ou de qualquer outra pessoa, ele não pode se comunicar com ninguém por celular, nem por foto, nem por vídeo, e não pode receber também, não vai poder mais receber visitas. Essas visitas, salvo os advogados do ex-presidente, só poderão ser concedidas se autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. E quem for visitá-lo também não pode fazer registro de vídeo, não pode fazer imagens do ex-presidente. Então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tem como gota d'água as manifestações do ex-presidente nesses atos desse domingo com os apoiadores que tiveram em todo o país. Num deles, numa postagem, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, postou um vídeo em que o ex-presidente fala com os apoiadores e assiste ali a manifestação. Isso depois foi replicado por vários outros usuários das redes sociais, mas o senador Flávio Bolsonaro depois apagou a postagem. Isso foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes como um argumento de que ele estava ali descumprindo uma decisão da justiça por uma dessas cautelares, em que ele era proibido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de utilizar redes sociais dele ou de terceiros. O ex-presidente e o ministro Alexandre reafirma isso na decisão. Não estava proibido de se manifestar publicamente em atos, mas não estava permitido, e nem proibido de dar entrevistas, mas não estava permitido de que isso fosse propagado nas redes sociais, como o senador Flávio Bolsonaro fez, e o vereador do Rio de Janeiro, que é filho também do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também fez uma postagem com uma foto de Bolsonaro ontem em casa, também segurando o celular e falando com a ex-primeira-dama Michele nessa hora da foto. E nesse post ele incentiva as pessoas a seguirem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa decisão o ministro considerou como um ato ilícito e recorrente, reincidente, e impôs essas medidas agora de que ele passa a ser preso domiciliarmente. Então, tem numa decisão, num trecho da decisão do ministro Alexandre, ele diz que a justiça é cega, mas não é tola, que é uma frase que já tinha sido dita numa decisão anterior, em que ele impunha essas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e diz aqui que a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, a justiça é igual para todos e o réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares, pela segunda vez, deve sofrer as consequências legais. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Tá certo, Edson, muito obrigada pelas suas informações e a gente continua em Brasília. Agora vamos convidar aqui para conversa a editora de política Luciane Landim. Não é novidade essa decisão do Moraes, já que tinha uma decisão anterior a essa aí recentemente, né, Luciane? Olha, Síria, o que a gente pode falar é que não só recados, né, mas avisos, alertas foram dados ao ex-presidente, porque essa é a terceira decisão do ministro Alexandre de Moraes em menos de 20 dias. A gente lembra a primeira decisão em 18 de julho, que foi justamente quando Moraes assinou as ordens de medidas cautelares, que foi o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar redes sociais, sejam os próprios perfis de Jair Bolsonaro ou perfis de terceiros, ali a instrumentalização de perfis de terceiros, também o recolhimento domiciliar no período noturno e integral aos finais de semana e feriados. E depois disso, no dia 24 de julho, Moraes assinou uma segunda decisão porque dias antes, Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados aqui em Brasília, já usando tornozeleira eletrônica, e o ex-presidente, ele produziu ali, a gente pode até usar essa palavra, porque descendo umas escadas da Câmara dos Deputados, ele pediu para que a imprensa abrisse espaço, então ergueu ali a parte da calça para mostrar que estava usando tornozeleira eletrônica. Então, depois dessa cena, depois dessas imagens, Alexandre de Moraes esclareceu que Jair Bolsonaro descumpriu, sim, essa decisão, essa ordem de não poder usar redes sociais, porque na primeira ordem assinada em 18 de julho estava explícito que o ex-presidente não podia usar redes sociais, as próprias deles ou por intermédios de terceiro. E o entendimento foi exatamente de que essa imagem que foi propagada amplamente em redes de aliados, inclusive do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi fabricada justamente para expor a imagem do ex-presidente. E a gente chegou então ao dia de ontem, domingo, dia das manifestações em apoio a Bolsonaro em várias cidades do país. O que aconteceu? O ex-presidente da casa dele, usando tornozeleira eletrônica e mostrando que estava ali usando esse item, ele estava até utilizando uma bermuda que deixava bastante à mostra, ele fez videochamadas com aliados que estavam em cima de trios elétricos em algumas cidades do país, inclusive com a esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que participava de um ato em Belém. E a gente teve até numa participação em uma ligação por imagem ali com aliados em Salvador, na Bahia. Bolsonaro até foi instigado a falar por aliados que estavam ali, mas ele falou que não podia falar, que não ia falar. Mas ainda assim isso foi entendido como um descumprimento dessas medidas cautelares pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive nessa decisão que foi assinada hoje, Moraes deixa claro ali que se houver novo descumprimento, ele vai revogar essa prisão domiciliar imediatamente e decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, justamente porque essas medidas, elas são diversas, a prisão, são medidas para que a justiça consiga controlar, monitorar uma pessoa sem que ela esteja necessariamente presa, mas a partir do momento em que há o descumprimento, a justiça também pode agir nesses casos, Síria. Foi isso que aconteceu nesse caso de Jair Bolsonaro nos últimos dias.